Boa noite a todos. Feliz Dia das Mães a todas, as mães, amigas, que com seu carinho sempre está nutrindo sua família. E eu também estou de parabéns hoje, também tenho 2 filhos, né? E obrigada, Julinho, pela oportunidade de falar sobre esse conhecimento maravilhoso que Maharishi resgatou, né? Como vocês conhecem a meditação transcendental, que é um conhecimento que sempre existiu. A arquitetura Vastu Maharishi leva o nome de Maharishi porque ele resgatou esse conhecimento na sua pureza. Então, esse conhecimento maravilhoso também que faz parte do Veda, né? Já o nome já diz, arquitetura de acordo com as leis da natureza. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint, tá? E para a gente ir entendendo cada partezinha desse conhecimento maravilhoso, tá? Deixa eu só aumentar aqui, expandir, pronto. Então, a arquitetura Vastu Maharishi, né, também é conhecido como casas criadoras de fortuna. Para nós que temos família, né, precisamos ter um nosso ambiente, né, um lar, como a gente diz, que é onde a gente resguarda toda a família, todo esse amor de família, tudo isso que significa estar morando em algum lugar. Então, também é conhecido como Sthapatya Veda Maharishi, ou apenas Sthapatya Veda, ou Vastu Shastra, ou Casa Criadora de Fortuna. Tudo isso tem um nome que vem da antiguidade, e é um conhecimento que foi passado de pai para filho, né? De geração após geração, de construtor para construtor, e houve uma perda no caminho desse conhecimento. Então, Maharishi resgatou novamente esse conhecimento. Para vocês terem uma ideia, existiam mais de 30 mil livros, escrituras falando sobre o assunto, tá? E Maharishi selecionou dois livros que traziam esse conhecimento ainda mais na sua pureza. A arquitetura Vastu está dentro do Sthapatya Veda. Sthapatya Veda é um dos livros da literatura védica, tá? Então, a gente está sempre falando que a gente está se reconectando com a vida, se reconectando com o cosmos, e a arquitetura Vastu é mais uma ferramenta que a gente tem para crescer, para evoluir e para estar de acordo com as leis da natureza. Então, conectando o homem ao cosmos, estruturando a consciência numa casa Maharishi Vastu. Esse é um grupo com quem eu me formei em 2014, tinha pessoas representantes de várias partes do mundo, tá? E o que está de branco com as mãos postas, de barba branca, é o Dr. Ike Hackman, é o ministro da arquitetura, dentro da estrutura que o movimento de Maharishi deixou no mundo, tá? Então, aqui vocês veem, tem vários professores, eu estou de azul aqui, de sari, né? Estou sempre muito orgulhosa, porque foi uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de usar o sari, é muito confortável. E tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Europa, tem gente da Índia, tem gente de Nova Zelândia, tem gente do Oriente Médio, enfim, da Alemanha, tem gente de várias partes do mundo que fizeram esse curso comigo. Foi um curso de intensivo de 2 meses que eu fiz na Holanda. Então, meu nome é Berenice Brendler, eu sou arquiteta, também sou professora de meditação transcendental, e eu me especializei na arquitetura Vastu Maharishi, tá? Então, eu gosto sempre de iniciar falando um pouco sobre esse tema, né? O que a nossa mente faz, né? Então,
vocês já devem estar lendo isso, mas sua mente tem a imensa habilidade de ordenar o caos. Até eu tive dificuldade de ler, faz tempo que eu tenho esse slide. Né? Então, a habilidade de ordenar o caos. Por quê? Por que que a gente, né? Por que que a nossa mente faz isso? Na verdade, ela o tempo todo faz isso. Ela está sempre organizando. Então, pessoas que usam óculos sabem disso, né? Quando a gente troca de uma lente para outra, a gente vai ao oftalmologista, o médico pede para a gente mudar de óculos, e aí a gente sente uma certa dificuldade, principalmente para quem começa a usar lentes multifocais, a gente sempre sente uma dificuldade, mas a nossa mente é capaz de reorganizar e adaptar, né, àquela nova situação. E a nossa mente está sempre fazendo isso. Ela está sempre criando ordem dentro da desordem, tá? Uma outra parte importante que existe também, assim, como introdução para a gente entender o que é a arquitetura vasto, né? A gente tem uma estrutura que a gente nem sempre percebe que ela está o tempo todo em volta da gente, porque a estrutura não é só paredes, janelas, portas do lugar de onde a gente vive, tá? A estrutura ela está contida em tudo que a gente conhece, tá? Então, se você pegar essa frase, a meditação transcendental é um processo de desdobrar as camadas mais profundas da mente. Ponto. Uma frase. Essa frase tem uma estrutura, certo? Que se chama gramática. Então, a gente tem um artigo, a gente tem substantivo, a gente tem verbo, a gente tem predicado, né? A gente tem concordância, a gente tem várias classificações dentro de uma frase que me dá uma estrutura. E todas as línguas no mundo inteiro têm uma estrutura, tá? Então, estrutura vai além daquilo que a gente pode conceber como uma estrutura de uma casa, uma estrutura de um automóvel, tá? Então, estrutura está contida em várias partes, né? O tecido de uma roupa tem uma estrutura para ele se manter como ele é, né? Então, e na natureza a gente encontra estrutura também no crescimento, na ordem, né? Na ordem e a estrutura, né? E a estrutura da lei natural, em que no crescimento você vê que existe uma organização. E também no nosso sistema solar, né? Do cosmo ao microcosmo, existe uma estrutura. Tá? Newton, né, quando calculou a rotação dos planetas em torno do Sol, ele fez um cálculo matemático e disse: isso aqui existe uma coerência, existe uma sistemática. Então, os planetas giram em torno do Sol assim, 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 a distância assim, assim, assim. Então, existe uma estrutura do micro ao macro, né? E, inclusive, nas partículas, né? Então, como eu estava falando do micro, a gente sabe que o átomo tem uma estrutura, né? Tem nêutrons, prótons, né? E se a gente for mais profundamente, tem os quarks, né? Tem os elétrons que formam, a nuvem de elétrons que forma em volta dele. E a gente sabe também que a gente estudou na escola que os átomos que têm um próton, têm um elétron, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, tem um elétron, tem 2 elétrons. Isso existe uma ordem e uma estrutura. E isso é feito no nosso DNA também. O nosso DNA também é feito dessa estrutura. Então, o nosso corpo é feito de uma estrutura, tá? Não são só as partes, a gente tem as partes e a gente tem o todo. Tá? Então, a proporção humana. Então, a gente agora vai falar um pouco de proporção. A gente falou de ordem, falamos de estrutura e a gente existe uma proporção em relação a isso. Tá? Então, a gente tem a proporção humana, a gente sabe que a nossa altura é também a nossa envergadura da ponta de um dedo até o outro. Tá?
A gente tem dois exemplos aqui, o do lado direito é de Le Corbusier, que fez esse desenho, e o outro é de Leonardo da Vinci, né? Tem 500 anos quase de diferença entre um e outro, e eles concordam que o corpo humano existe uma proporção. Tá? E a partir dessa proporção, a gente vê que a gente tem a proporção novamente do micro ao macro. Né? Então, e tudo tem uma base na natureza. Tá? Esse é um exemplo muito conhecido entre os biólogos, cientistas, que existe uma repetição de tamanho, né? Do menor que o menor ao maior que o maior. E isso é um símbolo, esse é uma concha, né? Em que ela tem uma constante e que vai dessa parte interior menor até a maior, a constante de que vai aumentando o tamanho é a mesma. E assim o homem descobriu que existia isso na natureza. Então, por que que descobriu? Né? Ele não fez, ele descobriu. Ele descobriu porque tudo está aí na natureza. A gente só tem que estudar e descobrir o que é que faz com que a natureza seja essa maravilha e tenha essa estrutura. E como é que eu posso usar isso em meu benefício? Né? Então, há muitos séculos, mais de 2, 3 mil anos atrás, né, até antes, se descobriu essa estrutura, essa proporção. Os gregos já faziam isso, os romanos repetiram isso, e essa é a fórmula, é a fórmula que eles conhecida como φ, tá? Que tem 1,618, ela é uma dízima periódica imensa, ela não acaba assim como o número π, tá? Mas foi o homem, através da observação, ele percebeu que existe isso, e quando eu vivo dentro de um ambiente em que eu tenho essa ordem, essa estrutura e essa proporção, existe um diferencial em eu viver dentro dessa estrutura, tá? Mas isso, o que eu estou mostrando para vocês é que o homem descobriu há 1000 anos antes de Cristo. A arquitetura Vastu Maharishi é muito mais antiga que isso, tá? E ela vem trazer isso, já é uma consequência da arquitetura Vastu Maharishi. Então, o Vastu Vidya, tá? Ele usa as qualidades estruturadoras do conhecimento. Qual é o conhecimento? É aquele que quando a gente medita, transcende, conhece o campo unificado. E a estrutura vem lá de baixo, assim como o nosso pensamento, tá? E que tem a força de todas as leis da natureza. Assim como quando eu pratico a minha meditação e eu tenho um desejo do mais profundo do meu ser, tá? Esse desejo é mais facilmente realizado eu usando essa mesma estrutura dessas camadas mais refinadas da minha mente, eu trago isso para a superfície através de uma construção. Tá? Do lado esquerdo, nós temos Vishvakarma, que é o representante da arquitetura, né? Vishva quer dizer universo, Karma é ação, então é a ação que transforma o universo. Tá? E do lado direito, a gente tem o Vastu Vidya, onde a gente tem a reunião de todas as leis da natureza em harmonia. Então, Sthapatya Veda, o que quer dizer Sthapatya Veda? Stapa é estabelecer, Stam é estabelecer, e Veda é conhecimento. Então, estabelecer o conhecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer esse conhecimento através dessa estrutura mais profunda que existe do campo unificado, né? Que é a estrutura perfeita, e vou trazer ela para uma morada, para onde eu vou viver, para onde eu vou trabalhar, aonde eu posso ter qualquer tipo de construção. Tá? E dessa forma eu vou conectar a vida individual à vida cósmica e a inteligência individual à inteligência cósmica.
do lado esquerdo, quem participou das conversações com o Raja Luiz sobre o Diotis, do lado esquerdo vai entender melhor como os grahas, né, são os planetas, eles influenciam a nossa vida. E eles também têm um correspondente cósmico na nossa fisiologia e no nosso cérebro. Tá? Então, isso foi uma descoberta de Maharaj, do nosso querido administrador do movimento, né, que é o Maharaj Adhiraj Rajaram. E essa estrutura, esses correspondentes cósmicos, cada um tem uma parte do nosso cérebro que tem essa correspondência. Então, o Sol é o tálamo, a Lua é o hipotálamo, tem várias partes do cérebro, e que cada planeta, que é conhecido como graha, tem uma influência. Tá? Da mesma forma, numa casa Sthapatya-Veda, eu uso essa mesma estrutura dentro de uma casa, ou seja, eu vou viver em perfeita harmonia dentro de uma casa, sem precisar, meu cérebro está o tempo todo reorganizando. Tá? O Gandharva Veda, que é uma das literaturas védicas, um dos livros da literatura védica, trata também de uma forma de estrutura. Tá? Ele trata através do som. Tá? E o Sthapatya Veda faz a mesma coisa através da forma. Tá? Então, o som, quem assistiu a aula da professora Vidya, né, Shri Vidya, da nossa querida professora Via Negromonte, ela fala sobre os ritmos, né, sobre as pausas, como isso influencia a nossa natureza. E a arquitetura Vastu tem a mesma influência. Você notando que o som tem, né, estrutura, tem a frequência, tem amplitude, né, tem proporção, e eu posso medir isso. E se eu posso medir o som, eu posso medir qualquer coisa, não? E como eu recebo isso na minha fisiologia? Então, se eu percebo o som de alguma forma, eu também percebo o meu ambiente, né? E vocês estão vendo aqui a estrutura do som. Isso em vez de ser aquela vista no modo de linha, eu estou vendo ele de frente e ele forma uma estrutura, né? E há muito tempo já se descobriu isso. Do lado esquerdo, eu tenho os vitrais de algumas igrejas que formam mandalas. No meio, eu tenho o DNA. E do lado direito, eu tenho o som. Então, a estrutura está presente na nossa vida e a gente está sempre replicando ela, às vezes sem saber o motivo. Né? Então, Maharishi diz que a semente do Veda, né, a semente contém a árvore, certo? Tem toda... Em uma semente, a hora que eu planto, ela vai dar uma árvore, mas ela contém a árvore quando ela ainda é semente. Então, a semente do Veda é a estrutura de realidade imanifesta e não estruturada num único oceano ilimitado de consciência e movimento dentro de si mesmo. São palavras de Maharishi que eu busquei essas frases para a gente entender o que é consciência e o que eu estou falando de Sthapatya Veda. Né? A emergência de todo o Veda conhecimento, a partir de Ak, ou seja, quando eu colapso todo o som, né, e eu tenho uma pausa, o gap, que a gente conhece como gap, né, a partir de Ak, é a apresentação da estrutura interna de Atma. Atma é quem? O ser, o nosso ser. Então, Atma em si mesmo é não estruturado, completo e ilimitado. Então, se ele é não estruturado, como é que eu tenho estrutura? Né? Então, o Veda é o estado estruturado de Atma. Então, o Veda é a nossa estrutura.
Nós somos o Veda, nós temos o conhecimento dentro de nós. E o Veda, a estrutura do conhecimento, é verdadeiramente a expressão do conhecimento total. É verdadeiramente o conhecimento de uma ciência total. Então, a estrutura está dentro desse vazio. Quando a gente transcende, a gente experimenta isso, esse nada, esse vazio. E que é ilimitado. E, né, o vazio dessa estrutura é que a gente traz para a nossa vida prática. Então, assim como a MT, né, a meditação transcendental, a gente vem, nosso pensamento aparece, uma bolhazinha lá no fundo, e a gente percebe quando ela está na superfície, né? A mesma coisa a gente foi experimentar lá no fundo, né? Nas camadas mais refinadas da mente, do conhecimento, da consciência, né? E trazer essa estrutura, né? Para onde a gente percebe, para onde a gente está em vigília. Tá? Então, é no vazio que a gente habita. A gente não só habita dentro de nós, quando a gente fecha os olhos e medita, como a gente experimenta o vazio o tempo todo quando mora dentro de uma estrutura, ou seja, a nossa casa. E a gente, através disso, vem a usar o quê? Todas as leis da natureza. E assim como um barco, né, uma vela no mar, o marinheiro ou o comandante usa as leis da natureza para ir a favor do vento ou ir contra o vento, ou seja, ele está usando uma das leis da natureza para fazer aquilo que ele deseja, a gente está usando todas as leis da natureza para realizar os nossos desejos, ou seja, para a gente ter realização plena em nossa vida e trabalhar melhor, ter mais criatividade, melhores ideias, se alimentar melhor, dormir melhor, tudo isso através do uso das leis da natureza. Né? E por quê? Porque nós comemos ordem. Assim como o nosso cérebro o tempo todo tenta reorganizar o que está uma desorganização, né? Nós também nos alimentamos disso. E se a gente tem um alimento mais puro, mais saudável, a gente vai ser melhores, vamos ser pessoas melhores. Então, o espaço criado, limitado pela estrutura, também é dinâmico, ele não é só um vazio, né? Ele também tem uma dinâmica. Né? Porque o observador interfere no objeto de observação. Então, assim como eu viver numa casa com uma estrutura perfeita, ou trabalhar num lugar onde eu tenho uma estrutura perfeita, eu vou interferir no lugar e o lugar vai interferir em mim. Assim como o meu comportamento. Então, isso é um exemplo que eu gosto de levar em conta, que foi uma pesquisa, tá? Num ambiente ordenado, se colocou alguns potezinhos com leite e outros com vinho, tá? E o ambiente ordenado se deixou alguns gatos dentro desse ambiente. E os gatos, nesse ambiente ordenado, tinham a tendência a ir para o leite. Eles iam tomar leite. Então, depois tiraram os gatos e nesse mesmo ambiente fizeram uma bagunça. Uma bagunça, lixo, sujeira, deixaram completamente desorganizado, tá? Deixaram o pote de leite, deixaram o pote de vinho. E recolocaram os gatos nesse ambiente. E os gatos tiveram a tendência a ir tomar o vinho, que não é natural. Então,
é só para vocês entenderem que o nosso comportamento depende do nosso ambiente. Existe uma interferência de uma inter-relação entre um e outro. E nós vivemos o tempo todo em lugares estruturados, que têm uma estrutura. Então, viver de acordo com a lei natural é que é importante. Este é um exemplo de uma casa de Tapatiaveda, em Recife, né? Na verdade, próximo a Recife, em Aldeia, que é de um casal amigo nosso, que são meditantes. Esse projeto é meu, junto com uma arquiteta amiga deles. Nós trabalhamos juntas. E essa é uma casa de acordo com a lei natural, tá? É uma casa, vocês verem que pode ser uma casa grande, pode ser uma casa pequena, sem entrada da casa, né? E a arquitetura Vastu Maharishi é um dos cinco pilares da abordagem védica para a saúde. Tá? Então, quais são os 5 pilares? Meditação transcendental, que vocês fazem, junto com as suas técnicas avançadas, e o curso avançado de MT Siddhis, que inclui o voo iógico. Jyotis, né, que é a astrologia védica, junto com as yagas, que são procedimentos que são feitos, né, para harmonizar e melhorar as tendências negativas que tiverem no nosso mapa ou amplificar as tendências positivas, né? E nós temos o Ayurveda, que está tendo um curso com o professor Juan e está disponível também sobre o Ayurveda, que é a alimentação saudável e as rasayanas, que são misturas de ervas e algumas coisas em que para desordem em relação à saúde. Então, são comprimidos, tem uma quantidade enorme. Tá? O Gandharva Veda, que eu falei também, que é harmonizador, e o Sthapatya Veda, que é essa parte estrutural. Então, a gente também tem como Sthapatya Veda, ou arquitetura Vastu, né, tem a invencibilidade. Onde está incluída a invencibilidade? Quando, num exemplo de um campo magnético, onde eu tenho um condutor magnético, em que eu tenho do lado esquerdo, a incoerência, né, um campo incoerente, que eu tenho, ele fica permeável ao campo magnético, quando eu tenho coerência, ou seja, quando a gente pratica meditação transcendental, principalmente em grupo, a gente tem coerência cerebral, a gente não tem essa permeabilidade do campo magnético, ou seja, essas tendências passam em torno e não influenciam. A mesma coisa é o efeito Vastu Maharishi, tá? Que do lado esquerdo tem uma cidade ordinária, ou seja, com ruas para todos os lados, e do lado direito eu tenho uma estrutura perfeitamente ordenada de acordo com a arquitetura Vastu Maharishi. E eu não tenho essa permeabilidade das influências negativas. Tá? E como é que isso acontece? Né? Então, eu falei de ordem, falei de estrutura, falei de proporção, e aqui a gente tem proporções e medidas védicas adequadas para que a gente possa fazer uma estrutura perfeita. E ela leva em consideração o quê? Né? Leva em consideração os planetas, o Sol, a Lua, a astrologia dos habitantes, o norte, o sul, o Equador, e alguns outros fatores, como o terreno ideal, porque a gente precisa ter um terreno ideal, não é qualquer terreno em que todas as leis da natureza estarão disponíveis para que eu tenha essa estrutura perfeita. Tá? Então, algumas orientações que são apropriadas. Eu vou falar das duas apropriadas, que é norte, que é a de cima,
e leste, que é a do lado direito, né? Que são as entradas auspiciosas. Quando eu tenho uma casa voltada para leste, ou seja, com a minha entrada principal, ela é leste verdadeiro, ou seja, é aquele leste em que ele está perpendicular ao norte verdadeiro, não é o da bússola, tá? É o norte de quadra ou o norte do mapa, que é um pouco diferente porque a bússola tem uma declinação magnética em relação ao norte verdadeiro. Então, quando eu tenho uma casa aberta, né, com entrada a leste, eu tenho influências positivas, iluminação, prosperidade e realização aos seus moradores. E quando eu tenho uma casa voltada para o norte, eu tenho as influências positivas de prosperidade e felicidade. A casa voltada para o sul é a pior das influências, né? Todos os problemas e sofrimentos. Para o oeste eu tenho pobreza, perdas, ou enfim, para cada lugar em que a casa esteja voltada, sua entrada principal esteja voltada, eu tenho influências, tá? E as melhores entradas é a leste e a norte. Como eu vejo se a minha casa está orientada corretamente? Eu entro no mapa, no Google Map, e olho a entrada da minha casa, tá? Ou do meu edifício, não é a casa, não é do meu apartamento, é sempre a porta principal de entrada do edifício ou do meu trabalho, tá? Outra coisa importante também é a localização dos cômodos dentro da casa. Por que que tem uma diferença, né? Por que eu não posso colocar aleatoriamente? Porque tem uma influência do nascer do sol ao pôr do sol, que vai trazer para dentro da casa influências benéficas para quando eu estiver cozinhando, para quando eu estiver dormindo, para quando eu estiver recebendo meus amigos, para quando eu estiver estudando, quando eu estiver jantando, né? Quando eu estiver recebendo as pessoas. Cada cômodo tem uma influência diferente das energias do sol, do nascer ao pôr do sol. Quem vai à praia sabe que a gente não deve ficar na praia depois das 10 da manhã, porque o sol tem uma influência é mais forte, a energia é mais forte, tem mais raios ultravioletas e etc, etc. E são essas diferenças do nascer ao pôr do sol, né, que fazem com que a gente arrume os cômodos dentro da casa. Tá? E aqui vocês estão vendo o Brahmastan. O que é o Brahmastan? É onde Brahma, a totalidade, se encontra dentro de um ambiente. Tá? Ou seja, é o equilíbrio entre todas as forças da natureza. É o vazio. Tá? Por isso que ele está representado aqui por uma marca no chão, né, em uma mesa onde tem um observatório védico, que foi a opção dos moradores dessa casa, não é uma coisa obrigatória. Então, Veda é conhecimento puro e seu infinito poder organizador. E a gente está organizando isso através de uma arquitetura, tá? Então, essa é a casa que Maharishi viveu, tá? Ela é, de acordo com o Sthapatya Veda, a entrada dela é leste. E hoje, essa casa, se dão cursos lá, eu fiz meu curso de Sthapatya Veda, a foto é na frente dessa casa. Tem encontros, o Maharishi Channel também é feito aí nessa casa, e ela representa o lugar onde Maharishi viveu os seus últimos anos. Tá? Isso aqui é mais um exemplo de uma outra casa, para vocês verem que tem vários estilos. Não precisa ser uma arquitetura no formato clássico indiano, tá? Ela pode ser adaptada para o estilo de cada lugar. Uma arquitetura moderna, se é um prédio de escritórios, que pode também ser high-tech. Essa é a Torre da Invencibilidade, a Torre Maharishi, né? Onde
tem um observatório védico, onde vai ter um planetário, enfim, isso é um projeto com 2 escolas. É um projeto que, no futuro, a gente gostaria de ter um desses aqui no Brasil, a gente vai ter vários pelo mundo. Esse é o campus universitário na Holanda, né? Do lado direito é a casa de Maharishi, ainda não existe essa do lado esquerdo, mas já, algumas casas e algumas construções já existem, tá? Na Holanda, em Vlodrop. Aqui é a casa de 2 professores, né, a Janine e o Richard, que tá em construção, já está bem adiantada. Aí, essa é uma das cerimônias, tem algumas cerimônias que são feitas até a inauguração da casa. E aqui tem alguns sites que vocês quiserem, tiverem curiosidade de saber mais sobre Sthapatya Veda, conhecer mais um pouquinho. Tem em português, tem em espanhol, tem Vasto TV no YouTube, tem Facebook, tá? E aqui tem meu contato, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais. E agora eu quero abrir para perguntas e Julinho, se quiser falar alguma coisa. Jai Gurudev. Jai Gurudev, maravilha. Você foi bem concisa e passou por tudo. E um detalhezinho, eu até já sei, mas qual a melhor parte da casa para ser o cômodo da meditação? Que não tinha lá na figura. É o Nordeste, é o melhor lugar, é o mais auspicioso para a gente praticar a meditação transcendental, assim como o Sudeste é o lugar mais auspicioso para a gente comer, fazer as refeições e cozinhar. Dormir Sudoeste, com a cabeça voltada para... Sim, isso é muito importante. A gente deve dormir com a cabeça para o sul ou para o leste. Nunca para o norte, tá? A pior posição que tem é dormir com a cabeça para o norte. E oeste, a gente perde energia, é melhor dormir com a cabeça para o leste, tá? Mas para fazer atividades, por exemplo, se eu tenho um escritório, eu quero assistir televisão, para o norte ou para o leste, tá? Que é onde tem as melhores entradas, né? Norte e leste. Pergunta, qual a relação com o Feng Shui? Bom, na verdade, a arquitetura Vastu é muito mais antiga que o Feng Shui. O Feng Shui é digamos assim, uma mudança já desse conhecimento, já foi uma interpretação desse conhecimento. Tem muita coisa parecida, tá? Tem algumas coisas que são usadas, que são da arquitetura védica, o Vastu Shastra, tá? Mas dentro do próprio Feng Shui já existem muitas mudanças, tá? Existem algumas outras tendências, já houve uma partição dentro do Feng Shui, algumas interpretações erradas, como, por exemplo, na arquitetura, nos livros de Sthapatya Veda, dizia assim: na frente da sua casa deve ter grandes volumes de água, como rio, mar, etc. Tá? Isso no Sthapatya Veda quer dizer o quê? Né, que é auspicioso você ter na frente uma quantidade de água, tá? Ou ter um rio, se tiver um rio próximo, qual é o lado que o rio corre. E aí você tem a interpretação de que a pessoa vai procurar algum lugar, um terreno, e diz assim: tem água aqui. Ela vai posicionar a casa dela de frente para o mar ou de frente para o rio. E necessariamente esse rio não está a leste da casa. E isso foi uma das interpretações erradas, porque na China o mar está a leste, mas também está ao sul. E aí o Feng Shui tem muito de construir as casas voltadas para o sul, justamente por conta dessa interpretação errada. Então o Sthapatya Veda é o quê? Ele está
foi resgatado por Maharishi nessa pureza. E ele disse, não, aqui está certo, assim está errado. Isso aqui a gente não considera, isso daqui a gente considera. E aí reorganizou esse conhecimento, porque não é um conhecimento de Maharishi, é um conhecimento que existe há muito, sempre existiu, né? É ilimitado e atemporal. Tá? E foi cognizado pelos rishis. Né? Quem é o rishi? O rishi é aquele vidente, é aquele que experimenta aqueles níveis mais refinados e interpreta. Tá? Agora, interpreta como? Na sua maior pureza, na fonte, na semente. Maravilha. Tem duas perguntas aqui parecidas. Como aplicar a arquitetura védica num apartamento já existente e, principalmente, se ele não está nessas posições? Tem alguma maneira de harmonizar? Então, a arquitetura Vastu Maharishi, a gente não faz paliativos nem harmonizações. Tá? A gente constrói do zero justamente para que saia na sua maior perfeição. O que eu posso fazer, né? Eu moro num lugar e não vou me mudar nem tão cedo. Será que o que eu posso fazer para melhorar, né? Algumas coisas básicas, tipo estudar voltado para o norte, botar minha cama com a cabeça para o sul ou para o leste, não tem muito o que fazer, tá? Mas isso já minimiza os efeitos negativos. Agora, em relação à entrada do edifício, aí fica complicado, porque aí não pode mudar, né? São vários moradores. Mas Maharishi falava que se você mora numa casa em que não é auspiciosa, considere que pegou fogo e se mude. Tem a ver com radiestesia ou radiônica? Toda vibração, né, tem justamente a sua estrutura. Sim, tem a ver, sim. Se você pensar que o som reverbera dentro do espaço que a gente vive, tem as suas complicações ou seus benefícios. Então, a estrutura tem também esse benefício de estar harmonizada em relação às vibrações do som dentro do ambiente. E vale ter uma fonte na frente da casa? É auspicioso? É bom? Sim, é muito bom. Muito bom. De preferência no Nordeste. No Nordeste da casa. O Antônio pergunta aqui se a entrada da casa deve estar voltada para o norte. Isso ela já até falou, né, Berê? Norte ou? Leste. Norte ou leste? Não é norte ou leste. Mas tem um jeito muito mais fácil de você verificar. Você vai no Google Map. Exatamente, Google Map. Por quê? Porque tem vários... tem alguns nortes, né, que a gente fala. Tem o norte de quadra, que é o que a gente usa nos mapas. Tá? Tem o norte magnético e tem o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é assim com o norte de quadra, é muito próximo, tá? Então a gente considera o norte de quadra. E o norte de quadra, que é o norte que é usado em todos os mapas no mundo inteiro, então não tem como você errar, o Google Map usa ele. Então você olha lá, tem uma bússolazinha embaixo, tem um círculozinho com uma setinha, né, que sempre está marcando o norte. E se você girar e tal, ela vai girar, a bússola gira também. Mas se você prestar atenção para onde está indicando o norte, você vai ver qual é a entrada da casa. E quando a gente tem uma entrada leste, a gente tem prosperidade, iluminação, realização. Para o norte, a gente tem prosperidade também, e só olhando o slide agora de cabeça, mas é muito bom para a família, reunir a família, tá? E é bom para comércio também, a entrada norte é muito boa.
As outras entradas não são auspiciosas, todas elas têm algum ponto negativo, tá? Então, não é que todas as entradas seja tudo negativo, não, tá? Mas essas duas entradas, tanto o leste como o norte, tudo positivo, tudo de bom. Então a gente só quer o ideal, o que for de melhor para a gente. E as outras entradas, por exemplo, oeste, você tem pobreza, você tem perda, tá? De dificuldade de realizar as coisas. A entrada sul, então, é a pior de todas, tá? Porque tem muita dificuldade, brigas, desentendimentos. Então, Matheus pergunta se para dormir não seria o norte magnético. Como faz para saber se a cama está na posição correta? Bom, a gente não vai pegar a cama e colocar ela no meio do quarto só porque o norte ou o leste está inclinado em relação às paredes, né? A gente vai eleger a parede que tiver melhor influência do leste ou do sul, né? Para colocar a cabeceira da cama, ou seja, o travesseiro vai ficar na parede onde tem o nascer do sol ou na parede onde está o sul, tá? Estou fazendo certo aqui, é o norte, sul, para mim leste, isso? tá? Ou leste. Cabeceira no sul ou leste. Ou leste, Ou leste. a cabeceira. Então a gente vai eleger a parede. Agora, se tiver 45 graus, que pode acontecer de você estar totalmente a 45 graus em relação ao leste verdadeiro, ao norte verdadeiro, você vai ter que usar a sua intuição e fazer uma experiência, usar na cabeceira do lado leste, ou eleger uma parede para ser o lado leste, e onde tem mais incidência do sol. Não tem muito o que fazer. 75% ou até mais das nossas cidades têm ruas que não estão alinhadas com o norte nem com o leste. A Maria José, nesse mesmo contexto, e a observação do sol, do nascer do sol, não identifica o leste? Não, porque o sol ele muda de lugar, né? Então, ele no verão ele está mais embaixo e no inverno ele está mais em cima. Então, ele muda, ele tem uma área em que ele se movimenta a cada dia do ano, né? Aqui, digamos que seja dezembro, que é o solstício de verão nosso, né? Depois do solstício, que ele chegou no máximo dele, nos dias subsequentes ele começa a voltar, né? Começa a voltar e você começa a ter as estações. Aí você chega no meio, ele vai estar no equinócio, né? Vai ser o outono. Aí ele continua andando e ele vai até o solstício de inverno. E aí ele retorna. Então, se você se basear pelo nascer do sol, você vai ter um erro de colocação também, tá? Mas através do sol, tem um método que a gente usa o nascer do sol durante 2 dias e que a gente consegue identificar onde é que está o leste verdadeiro, tá? Mas aí tem que usar um círculo, um tamanho exato, tem umas coisinhas que a gente tem que fazer. Né? Google Maps. Google Maps é melhor. Google Maps é mais fácil. Google Maps, ou então pede para alguém arrumar o celular, né? Sim. Mas o pessoal antigamente fazia assim, né? Não tinha bússola, Sim. então eles faziam o nascer do sol. Então, tinha lá o terreno, o cara ia ver o nascer do sol, e quando fazia sombra, né? Assim como os relógios de sol, né? Fazia sombra, e aí ele identificava, no dia seguinte ele identificava, também fazia no pôr do sol, para poder identificar onde é que estava o alinhamento do leste verdadeiro. Obrigada a todos. Feliz final de Dia das Mães. Obrigada por terem me ouvido. E estou à disposição de todo mundo. Quem quiser me procurar, tirar dúvida, pode entrar em contato.